Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, fazendo uma live aqui nessa manhã linda que Deus nos abençoou, começando aqui a minha caminhada, e eu quero trazer uma reflexão para vocês hoje. Não sei se vocês observaram, eu fiz uma live ontem à noite. À noite não, né? 8 horas da noite ontem, falando a respeito, pra gente fazer uma pergunta, uma analogia de qual seria o espírito que habita na congregação. E a gente trouxe várias conjecturas, entraram convidados, entrou o Silvio Pinheiro de Curitiba, entrou o Rogério de Campinas, e a gente pôde conversar para analisar dentro das escrituras. Primeiro, um áudio que eu recebi do irmão Paulinho condenando o estudo bíblico e algumas outras conjecturas. Bom, eu pela primeira vez no meu canal, em quase 2 anos, tive que retirar um vídeo do ar devido à censura da CCB. Como assim, irmão Thiago? A CCB mandou você tirar, ligou para você? Não, ninguém me ligou da CCB, do Ministério, me ameaçou de processar, nada disso. Mas ontem, irmãos, quando eu estava conversando com a Irmandade, foi citado o aconselhamento ministerial e como que a igreja, como os irmãos, principalmente, protegem a denominação. Não protegem pessoas, fazem exatamente o contrário do que Jesus falou, que era para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. E não denominação, e não CNPJ, e não nome de instituição. Por esse motivo, uma irmã relatou ao vivo ontem, mesmo com o nome que não era o nome dela, mas com a foto dela, ela relatou que sofreu agressão do esposo, falou com o ministério, e o ministério falou para ela que aquilo era normal, que entre um relacionamento é comum que haja alguns pratos quebrados. Irmãos, o que são pratos quebrados, né? O que são pratos quebrados? Qual é o limite? O que podemos dizer que é o limite de uma instituição? O que podemos dizer que é aceitável para uma instituição, para proteger o seu nome, para proteger o seu CNPJ? Olha os gansos ali, irmãos. A irmã me ligou hoje desesperada, porque, como ela comentou, eu coloquei o comentário dela lá na tela, e ela ficou com medo que o seu esposo, vendo aquilo ali, viesse a agredi-la outra vez. Irmãos, quando eu falo de censura, eu não falo só censura no que estão querendo nos calar, na crítica. Não, irmãos, eu falo censura de sistema. Eu falo que por causa de um mau evangelho ensinado, de um evangélico demoníaco, muitas pessoas estão presas, exatamente como eu falei ontem, em casamentos que supostamente foi confirmado por Deus através do ministério. Essa irmã, ela não é única em sofrer agressão. Infelizmente, ela não é única em sofrer esse tipo de coisa. Ela não é única a reportar esse tipo de coisa ao ministério local dela e o ministério falar que isso é normal. Quebrar alguns pratos são normais. Irmãos, discutir um relacionamento é normal. Ter brigas é normal. A agressão não é normal, irmãos.
Isso, inclusive, que esse cooperador fez é conivência com o crime. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz que o esposo, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Simples assim. Mas por falta de conhecimento bíblico, essa irmã postou com outro nome, com o nome na companhia dela, mas como tinha foto dela, ela me ligou desesperada. Pegou meu telefone com o Júnior e me ligou desesperada. Analisei, irmãos, né? Possivelmente esse vídeo ia bater todos os recordes, porque já estava com muita visualização a live, né? Tinha mais de... chegou a bater o pico de 1.100 pessoas ao vivo ontem. Mas, irmãos, para proteger a serva de Deus, porque eu não sei o contexto que ela vive em casa, e ela está desesperada, irmãos, né? Ah, mas você vai falar para mim, mas ela postou porque ela quis. Sim, irmãos, mas ela desabafou. Foi um momento que ela teve de desabafo. E a gente não sabe o contexto que ela passa em casa. A gente não sabe. É muito fácil a gente julgar quando a gente não está sentado na cadeira da pessoa. É muito fácil a gente julgar quando não é nós que passamos. Tem mulheres às vezes que dependem do marido, né? Aí você vai criticar. Irmão, cada um é cada um. O que nós temos que pregar é as escrituras como centro. E as escrituras mandam o esposo proteger a esposa, prover, proteger, dar vida por ela, amar ela como Cristo amou a igreja. Isso vai em tudo que eu falei no vídeo de ontem, na live, que infelizmente apaguei. Talvez eu refaça com o mesmo tema, chame os mesmos convidados, mas nunca fica igual, né, irmão? A espontaneidade do momento. Mas eu não lamento, ela ficou super chateada, me pediu perdão. Ela não pediu pra mim tirar o vídeo, irmãos. Deixando bem claro, ela não pediu. Perguntou se tinha algum jeito de eu fazer algum corte, tirar ela, aquele momento que ela falou aquilo ali. Olha aqui que bonito, irmãos. Olha os peixes aqui no fundo do rio, ó. Tá vendo quanto peixe? Olha que dia maravilhoso que o Senhor deu pra nós hoje. Olha aqui. Tá vendo? Vou mostrar um pouquinho. Então, irmãos, vamos fazer essa caminhada. Eu tô fazendo esse vídeo desabafando. Quando a gente vem aqui fazer uma crítica e a pessoa fala que nós somos mentirosos, existem, que esse tipo de casos não existem. Meu irmão, a tua realidade, você que teve a oportunidade de fazer uma universidade, tem uma boa profissão, é uma pessoa instruída, não é a realidade de 80% da congregação, tá? Que levam, muitas das vezes, aqueles ensinamentos que eles ouvem do ancião como palavra do próprio Deus vivo, que aqueles homens são homens infalíveis, anjos da igreja. Eu acreditava nisso, irmão, porque foi isso que nós aprendemos, e quem falar que não foi isso é mentiroso. Então não vem falar que essas coisas não existem, que tirar a liberdade, tirar a liberdade é só, você não pode pedir indo na igreja. Mentira. Isso desune famílias. Isso descredibiliza você perante seus familiares, principalmente se eles forem da congregação. Tem todo um contexto envolvido, irmão. As coisas, nós não podemos ter julgamento raso nas coisas. Nós precisamos entender a profundidade daquilo que nós falamos, principalmente aqui na internet. Então, deixando bem claro, eu resolvi tirar o vídeo dela para protegê-la, porque, mas eu não sei a situação. Vai que o marido dela vê aquilo ali, irmãos, né? E comete sabe? Então, vocês que falam que nós críticos só estamos aqui para ganhar dinheiro, vou virar de novo, para ganhar dinheiro, para querer expor a denominação, eu não protejo denominação, irmãos. Eu protejo pessoas, porque foi isso que Cristo ensinou. Vocês, fanáticos, protegem o CNPJ. Não importa o quanto a congregação está errada segundo as Escrituras. Vocês vão procurar um jeito, ainda que mentindo, de defender essa instituição.
E aí eu volto a fazer a pergunta que eu fiz ontem na live. Qual espírito está em você? É o mesmo espírito que sopra no ouvido de muitos daqueles que estão lá em cima. Quando pregam que estudar a Bíblia pra quê? Não é, irmão Paulo? Estudar a Bíblia pra quê, né, Paulinho? 60 anos quase de ministério, 90 de idade e não conhece o evangelho. Sabe pra onde que você vai? Você morrer hoje? Eu não tenho dúvida do que eu tô te falando. Pro inferno. Porque você sempre foi um religioso. Você nunca conheceu a graça de Cristo. Ah, pra que eu preciso estudar a Bíblia? Pra quê? Ontem eu dei, irmãos, quase 30 textos bíblicos do Velho e do Novo Testamento, dizendo que a lei continua a mesma, a graça continua no mesmo intuito da lei, para que o homem venha conhecer as leis de Deus, os estatutos, a graça de Deus, para que ele venha ter uma vida livre, irmãos, da escravidão, da denominação e do sistema religioso. Só por isso, Paulinho, eu vou dar um desconto para você pela tua idade, já tá meio gagá. Na verdade você sempre foi, né? Então você que ataca a pessoa estudar a Bíblia, dela se aprofundar, porque essa denominação agora está mostrando realmente quem ela é. Porque existe duas congregações, a do papel e a da vida real. A do papel é perfeita. A dos tópicos de Niagara Falls é perfeita. Mas a realidade é que quando você começa a estudar a Bíblia dentro da instituição, é como se tivesse lepra. Vai ficar louco. Ah, é? Então Jesus mandou nós ficar louco. Ele falou que ele usa das coisas loucas para confundir as sábias. Na verdade, ele falou que as coisas de Deus ao homem é loucura. O Senhor Jesus falou para nós estudarmos as Escrituras. Examinais e estudar a mesma coisa. Como eu falei ontem na live, que eu tive que tirar, irmãos, para proteger uma irmã. Porque aqui o compromisso são com pessoas, não é com uma instituição. Eu não vou defender a instituição se ela estiver errada. Diferente de vocês que mentem, ameaçam, tudo por causa de uma instituição. E ontem, e hoje, cedo, conversei com essa irmã agora há pouco, eu tive que falar para ela fazer uma coisa que eu abomino. Falei, irmã, tira a foto do perfil e não entra com o teu nome. Agora eu entendo porque, irmãos, muitas da congregação, eles entram com perfil falso, entram com outro nome e entram sem a foto. Agora nós estamos entendendo como funciona a ditadura. A ditadura não é só, irmãos, ah, mas eu nunca vi o irmão falar isso no púlpito. Não, a ditadura é aqui, ó. Ela vem de gerações atrás. Só que você que batizou há 2 anos, 10 anos, 20 anos, você não vai entender isso. Você não vem de família de congregação. Você não sabe o que isso do passado passaram. Você não sabe o que é perder a liberdade e ser envergonhado perante a igreja. Sentar no último banco e a irmandade nem te saudar. Ser desprezado por todos, pelos seus familiares crentes. Simplesmente porque cortou a ponta do cabelo. Simplesmente porque você tinha uma televisão. Enquanto os irmãos, os nobres, os caros santos do ministério, sempre abastados, principalmente da região de São Paulo, sempre tiveram suas televisões. E quem tirou a liberdade deles? Ninguém. Quem é que tem coragem? Esses são os santos velhinhos que você defende. E defendendo esses velhinhos, ai, mas eles são velhinhos. Pois é, esses velhinhos cometeram muita injustiça no passado. Destruíram muita família. Psicologicamente destruíram muitas almas. Porque a pessoa, irmãos, quando ela crê que aquilo é o caminho de Deus e ela está fora da comunhão da igreja, ela não pode tomar uma santa ceia. Não é todo mundo que reage da mesma forma, não é todo mundo que tem o mesmo entendimento. E a pessoa toma aquilo como Deus não me ama mais e cai no mundo. Quantas almas, eu pergunto, congregação? Vocês têm esse número? Vocês não têm. Nem o número vocês sabem. Porque aí dentro não se trata de alma, não se trata de pessoas, se trata de templos, se trata de construção, se trata de coleta, se trata de dinheiro. Mas almas é uma coisa que há muito tempo não se trata mais aí. Então hoje fica aí a minha solidariedade para a irmã que ontem, no calor da sua expressão, ela admitiu que foi agredida e que o cooperador, que eu conheço, irmãos,
que o cooperador, famoso na minha região, falou pra ela que era normal. Normal porque não foi ele que apanhou. Normal porque não foi com a mãe dele, com a irmã dele, com a mãe, com a esposa dele. A pessoa que passa o limite, irmãos, de agredir alguém, ela é capaz de qualquer coisa. E num ato de descontrole, ela pode muito bem pegar um instrumento cortante e enfiar em alguém naquele momento de descontrole emocional. Ou você acha que os crimes são premeditados? Ou você acha que um psicopata... Não, irmãos, ele vai te matando aos poucos, vai te matando na mente, ele vai te apagando como ser humano. A congregação, irmãos, está pagando pelos seus pecados. Isso é só o começo. Isso é só o começo. E vocês não podem nem falar que estão sendo perseguidos, anciões. Apesar que vocês não têm nem a hombridade de vir a público dar esclarecimento. Vocês têm o gado, o maçante que vos defende, né? Na verdade, vocês se escondem atrás de um muro humano. Nem a dignidade de vocês virem e dar um esclarecimento para o próprio povo vocês têm. Não é verdade? Isso não é para agredir vocês, não. Isso é para alertá-los. É Deus dando para vocês a última oportunidade. Porque muitos de vocês têm pouco tempo de vida, irmãos, fisiologicamente falando. Talvez seja a última oportunidade de alguém vir aqui na internet e falar o que alguém deveria ter falado para vocês há muitos anos atrás. Eu sou amigo de vocês, porque eu estou trazendo para vocês reflexão cristã, reflexão da palavra. Não esse bando de puxa-saco que não vê a horas que vocês morram para assumir o cargo de vocês e serem ditadores piores do que vocês, porque aprenderam com vocês, se endureceram com vocês. Ou vocês mudam o sistema agora, ou vocês vão sangrar a denominação cada vez mais. Tá? Tava vendo hoje também um post do irmão Bruno Leão, que falou que alguns irmãos do ministério vão sair, foram conversar com ele. Brilhantemente ele descreveu, chorou até no seu vídeo, coisa que vocês não vão entender. Vocês vão falar que ele está fazendo vitimismo, porque tudo que fala contra o ídolo de vocês, para vocês é ataque. Não é ataque, é ataque. Estão querendo ministério. Vocês que vocês têm. Por que vocês se submetem a esse tipo de coisa? Essas humilhações. Porque vocês querem um dia ser aquele que humilha. Por isso que vocês não têm misericórdia quando vocês estão no cargo principal. Então, irmãos, não me tome como um inimigo da congregação. Na verdade, eu sou um amigo de vocês. Eu estou dizendo para vocês o que vocês deveriam ter ouvido, como os profetas do passado, que vinham e anunciavam os defeitos, os problemas, o que tinha que ser corrigido no reino, e eram perseguidos e até mortos. Parece, irmãos, que o tempo se repete, como diz Salomão: nada é novo debaixo do sol. Tudo que é, já foi. Ou seja, os ciclos vão se repetindo, os ditadores vão se perpetuando. E não só perpetuando na sua vida, mas não contente em estragar a vida do povo, colocam os seus ditadorzinhos, seus príncipes, seus filhos, seus parentes, para quando ele morrer, a sua linhagem sanguínea dá continuidade à monarquia da CCB. Mas a CCB, realmente, ela não só é uma seita hoje, mas como uma seita perigosa. Se essas denúncias, irmãos, que existem irmãos do ministério defendendo e ocultando agressões a mulheres, se um dia o esposo dessa irmã, porque quando você vai deixando um limite, quando você não impõe limite, o agressor ele vai tomando sempre, é como se fosse uma escada, ele vai subindo no degrau. Se um dia esse esposo, no momento de descontrole e de destemperança, o que mostra que ele não tem o Espírito Santo, porque ele vai numa igreja em que não ensina o Espírito Santo, ensina ele como centro, ele como perfeito, ele como Davi, ele como o que Deus vai exaltar. Então ele vai tomando legalidade dessas coisas. Ah, irmão Tiago, você está colocando na culpa da congregação esse caso isolado? Não, irmãos, esse não é um caso isolado.
Isso é um caso de milhares. Oxalá se não for de milhões. Que irmãs estão passando dentro das suas casas. E até irmãos também. Mal orientados por aquele que supostamente teria que ser o anjo da igreja. O mensageiro da igreja. Então, irmãos, fica aqui a dica. Fica aqui esse vídeo. Eu apaguei, irmãos, esse vídeo de ontem, essa live, que possivelmente bateria todos os recordes, que deu um checkmate na congregação, que provou dentro das escrituras que a maioria das vezes, não todas, porque a gente não pode analisar, o que sopra no ouvido daqueles irmãos que estão lá em cima não vem de Deus, não é o Espírito Santo. Por quê? Porque vocês que vêm agredir as pessoas, o pessoal, ameaçar de morte, vocês provam que os seus frutos mostram quem são a árvore. Pelos frutos vos conhecerei a árvore. E a árvore, infelizmente, onde vocês vão buscar a seiva, vocês falam assim, é Cristo. Mentira, é na congregação. Lá se usa o nome de Cristo, mas não se ensina Cristo. A pregação, ele não está no centro. Se coloca o homem no lugar onde era para estar Cristo. E quando você ensina do homem, essas coisas irão ocorrer cada vez mais. Casos simples, como a forma com que você corta a manteiga, que falou o Silvio, em vez de cortar você raspa, vão trazer grande contenda num casamento, divórcio ou até mesmo agressão. Por quê? Porque foi negligenciado a palavra de Deus para aquela pessoa, que é a Bíblia. Então, voltando a responder ao irmão Paulo, por que nós devemos estudar as Escrituras, conhecer e examinar? Porque Jesus Cristo mandou. E as Escrituras, ela não é só um livro, ela é um manual de vida. E ela se encaixa em todos os ramos da nossa vida, tanto secular como espiritual. Por isso que Jesus Cristo disse, eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis libertos. Que esse vídeo, irmãos, terminando com esta paisagem maravilhosa que eu vos compartilho, venha trazer para vocês realmente liberdade do Espírito Santo em vossas vidas. Aqui vão ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.